do que o pai ele quer para os seus filhos, onde ele quer te guiar, para onde ele quer te direcionar. Esses textos aqui de Isaías 32 são muito claros. Está escrito assim: e o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. As características do lugar que o pai quer te guiar é onde você terá paz, segurança e quietude, para que você possa descansar. Definitivamente não é nas grandes cidades, porque logo em seguida ele diz: mas descendo ao bosque cairá a saraiva, e a cidade será inteiramente abatida. Então nós vamos observar nas escrituras aonde é a localização ideal para que você possa se direcionar. Frequentemente a gente enfatiza a saída das cidades. E frequentemente as pessoas entendem que elas devem fugir de um certo lugar. E elas têm certeza disso, na sua maioria. Mas se esquecem de que é mais ainda importante saber para onde você vai. Ter uma rota de fuga, ou melhor, um ponto de refúgio para que você possa se mover. Então nós vamos para esse texto de Mateus 24, onde o nosso Salvador, há quase 2000 anos atrás, orienta seus discípulos para onde irem no caso desses acontecimentos proféticos. Ele diz o seguinte: então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E, no caso, naqueles que habitam em Jerusalém, onde a abominação da desolação vai ser mais presente, o intuito do mestre foi de direcionar esse povo para o local mais seguro. E aqui nós temos uma referência geográfica de onde são os lugares mais seguros. Ele disse: fujam para os montes. Ele não disse fuja para o litoral, ele não disse fuja para outras cidades, ele disse fuja para os montes. Existe algo nas escrituras relacionado aos montes em que nós temos uma bênção especial. O monte é um lugar elevado que fica mais perto do céu, né? Então sempre foi apontado como um lugar de adoração. Os montes são um local estratégico para que você possa se refugiar. Inclusive, o livro de Provérbios diz que os coelhos, embora sejam um animal fraco, mas eles constroem seus abrigos nas rochas. E nas escrituras sempre os montes são um local de proteção, um local de refúgio. E quando você estuda na geografia os lugares onde tem mais chuva, onde você vai ter mais fartura de alimentos, onde você vai ter um solo mais estável, são os montes, são os lugares mais altos. E eu quero demonstrar para você aqui, nessa pequena imagem, o relevo brasileiro. E você observa onde você vai encontrar montes, né, esses lugares mais altos. E é muito interessante porque as pessoas nunca param para refletir que tem regiões aí que você não deve recorrer a elas, porque elas são muito vulneráveis. Veja que a região amazônica é um local muito baixo. Você não tem praticamente opções de lugares mais altos. Mas quando você observa, por exemplo, aqui na parte leste do Brasil, né, essa parte mais adentro do litoral, né, você vai observar que você tem cordilheira de montes. Você vai ter uma região mais elevada. Nessa parte aqui do sudeste, né, você vai ter, né, aqui no centro do Brasil, uma região de grandes rochas, né, de montanhas, chapadas. Você vai ter essas regiões altas. No sul do Brasil, você vai ter principalmente aqui, né, Santa Catarina, né, e os lugares Paraná, essas regiões altas, né? Então, você observa que tem lugares aí que são muito pobres de regiões altas, onde não é recomendado. Por exemplo, nessa parte da região sudoeste aqui, você não tem muita coisa nesse sentido, né? Mas mais para o centro do país é que você vai ter essas regiões mais altas. Seguindo o conselho do Criador, você observa que certas regiões do Brasil, né, você observa essa faixa nordeste, é mais aqui nessa parte, né, ao leste mesmo, que você vai ter regiões altas, né, e próximo ao litoral, no geral você não tem isso. Você vê que é muito pouca faixa de regiões altas, muito próximo ao litoral. Então tudo isso aí vai ser tomado por águas. Saraiva vai cair, né, toda sorte de coisas terríveis vão acontecer nessa faixa litorânea. Ainda em Isaías, capítulo 33, verso 16, o Criador ele fala sobre, nos momentos chave da história da humanidade, fim dos tempos, ele fala onde o seu povo estará refugiado. E ele diz: este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, suas águas serão certas. Isaías 33, 16. Independente de você ser pré, meso ou pós-tribulacionista, nós já chegamos no momento
em que os acontecimentos climáticos, proféticos no sentido também dos conflitos entre as nações e várias outras situações como pestes e fomes e decadência da economia já estão ocorrendo. Então não é uma questão de grande tribulação ou não. A questão é que nós já precisamos ter uma zona segura, uma rota de escape, uma rota de fuga para as coisas que já estão aqui. Então, em todos os sentidos, seja pelo risco ou seja pelo estilo de vida mais saudável, as montanhas, a zona rural, os campos, os montes são os mais seguros indicados pelas escrituras. Aqueles que creem nas escrituras seguem o conselho das escrituras. Embora eu tenha dito repetidas vezes aqui que isso não é um ponto de salvação no sentido da sua vida eterna, né? Isso não quer dizer que você vai salvar a sua alma. Só quer dizer que você vai viver um pouco mais de tempo nesse mundo. Você vai ter mais chances de sobrevivência do que nas zonas costeiras ou nas grandes cidades. Outro ponto muito importante também é que aquelas pessoas que não têm condição de sair ou não conseguem sair, o Criador cuidará delas. Porém, o Criador não vai cuidar daqueles que têm condição, que têm a oportunidade de escolher um estilo de vida melhor, de se relocar para uma localização mais estratégica e não fazem. Então é uma outra situação. Então, meus queridos, nós já estamos num momento muito decisivo. Esse ano, como nunca antes, ele está trazendo uma soma de coisas que estão se juntando para dificultar ainda mais a nossa saída desses grandes centros. Então nós temos pouco tempo. Nós temos aí a última oportunidade, talvez os últimos tempos aí, a última janela de oportunidade para fazer essa relocação, para se preparar da forma mais adequada para os tempos vindouros difíceis que serão, e assim cumprindo também as orientações das Escrituras.